Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, na nossa Cozinha Encantada, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí no mês de junho, mês de tantas festas, tantas comemorações, né? Nós já tivemos aí o Dia dos Namorados, tivemos o Dia de Santo Antônio, que eu passei uma simpatia maravilhosa para vocês, que pode ser feita depois também, tá? Não tem problema nenhum. E hoje vocês estão vendo que a gente está aqui com umas comidas um pouco diferentes. Nós estamos chegando perto aí do dia de São João, então mês de junho a gente tem os santos católicos sendo festejados, então nós temos Santo Antônio, São João e São Pedro, né? E eu estou aqui em São Paulo, mas a gente sabe que no Brasil é comemorado de várias formas, com comidas diferentes, mas sempre com muita comida, muita dança, né? A roupa, que é linda, maravilhosa, né? Então é um folclore que o Brasil incorporou para ele, né? As festas vieram de Portugal, mas que o brasileiro se identificou demais, né? Então a gente tem nas escolas, as crianças vão dançar a quadrilha, vão se vestir, os pais vão ver, em grandes lugares existe a festa, então você tem nas igrejas as quermesses, e que ali você encontra vários tipos de comida, tem os jogos, né? Então tem a pescaria, tem várias coisas que são típicas dessas festas juninas. Na quermesse vai ter as comidas típicas, então vai ter o churrasco, vai ter o cachorro quente, vai ter a pizza, a fogaça, a pipoca, a paçoca como doce, e sempre utilizando muito milho, né? Então canjica, arroz doce, o quentão, que é uma delícia, o quentão e o vinho quente, né? Também uma outra tradição das festas juninas. E óbvio, né, que nós temos lá no Nordeste, no Norte, no Nordeste, as maiores festas. Então, eles começam já a comemoração, né, até antes de junho. Então, nós aqui em São Paulo, nós temos uma colônia muito grande de nordestinos e muitos acabam tirando férias nessa época para poder visitar seus parentes, visitar a sua cidade, retomar e participar das grandes festas. Então, antigamente eram as festas juninas e hoje a gente tem, além das juninas, a gente tem as julinas, porque essas festas se estendem até julho. Deve ser maravilhoso, deve ser fora do comum. Deve ser muito lindo mesmo. E eles levam a tradição muito a sério. Eles têm as quadrilhas, né? A gente fala de quadrilha, que são os grupos que dançam, né? Então eles têm a sua coreografia, a forma de dançar, a música, aquela música, né? Bem raiz, aquela coisa bem gostosa mesmo, né? E tudo isso é comemorado e regado, né? Por todas essas comidas tão gostosas que existe por aí. Então, São João, Santo Antônio, que encabeça, né, a primeira festa aí, que é comemorado no dia 13, então ele já tem aquela tradição mesmo, né? E na própria igreja católica, eles são reverenciados. Então foram 3 santos diferentes, né? Então você tem São Pedro, que é o pai da igreja, né? Então ele que conviveu com Jesus, ele que foi um dos apóstolos e hoje, né? Ele é reconhecido como a pedra que começou a Igreja Católica. E aí você tem depois São João, que era o primo de Jesus, que veio antes de Jesus, ele que começou a evangelização. É morto, né? Ele tem uma história de que ele começa, então ele usava, né, uma roupa, uma pele, ele comia mel, né, insetos, mel, essas coisas assim, e que ele ia levando a palavra às pessoas. Então ele que começou
a, a, a levar a palavra de Deus para as pessoas ali já em Israel, né, Palestina, aquela parte toda ali que tinha Jerusalém, principalmente, tal, né, Galileia, acho que foi mais na Galileia mesmo que ele estava. E aí ele começa a falar mal, né, de Herodes, tal, da mulher dele, que Herodes casa com a cunhada, né? O irmão morre e ele acaba, o irmão morre ou é assassinado, a gente não sabe, e ele já tinha um caso com essa cunhada, ele acaba, e aí ele, São João, né, João Batista, que era primo de Jesus, começa a acusá-lo, né, de tudo isso. E aí ele gostava, ele tinha a paixão por Salomé, que era a filha dessa cunhada, desse irmão, e ele diz para ela: me peça o que você quiser. E como ela estava muito, muito chateada com João Batista, porque ele vinha falando da mãe dela, ela pede a cabeça dele. E aí, um dia, ele pega e acaba, né, decapitando São João Batista e dá para ela numa bandeja, né? Então quando a gente fala, deu de bandeja, né? Deu a cabeça do outro de bandeja, é bem essa a situação. E depois, então, ele é um mártir já da Igreja Católica. Depois Pedro, que passa a evangelizar, depois que Jesus morre, ele passa a caminhar, né, por todas aquelas regiões e vai além, e ele também se torna, né, um mártir, porque ele também é crucificado, inclusive ele é crucificado de ponta cabeça e morre. Mas são santos, se tornaram santos, né, pela igreja, depois passa a ser santo, porque eles eram seguidores de Jesus, seguidores da fé. E ali, né, São Pedro apóstolo, São João não se torna apóstolo, porque ele sabe que ele vai morrer antes, mas ele leva a palavra. Então é isso. Então, e aí é comemorado no mês de junho, aqui no Brasil, né, como eu falei, é uma grande festa, né, então no norte, nordeste do Brasil é uma festa, mas a concentração maior mesmo da festa é no Nordeste. E se a gente for pensar, né, o Nordeste tem tanta coisa legal, né, porque o carnaval lá é fantástico, depois eles têm ali no Norte, Parintins, né, que eles têm o Bumba Meu Boi, então tem um monte de coisa, né, eles adoram festa, aliás, brasileiro adora festa, churrasco, festa, carnaval, né, comida, é isso que a gente mais gosta. E o que a gente vai falar um pouquinho hoje, já dei essa ideia de por que é comemorado, né, e aí eles põem as roupas, é muito bacana, porque a roupa é uma roupa caipira, né, então o chapéu, porque eram as pessoas, começou tudo isso com as pessoas do campo, então eram a gente chamava de caipiras, né, que eram as pessoas que moravam no campo. Como tinha os pagãos, tinha os caipiras. E eles usavam chapéu de palha, a roupa era o que tinha, então os tecidos, por isso que ela é toda, né, remendada, cheia de retalhos, né, toda aquele tipo. O homem também, a camisa xadrez, então ficou muito típico aqui no Brasil esse tipo de vestimenta. Então, as pessoas, né, tingem o dente para parecer que não tem dente, pinta o bigodinho, sempre um lenço no pescoço, essas coisas do tipo assim. E aí, a gente tem as comidas típicas brasileiras, e o que mais se tem dentro dessas comidas típicas é o uso do milho, né? O milho, ele tem... o Brasil é um grande produtor de milho, então você tem a pamonha, você tem curau de milho verde, aí você tem aqui, eu tenho um pouquinho aqui, mas a canjica, né? Que é uma delícia, então ela... E é muito, gente, e se você for pensar, ela é super próspera. Por quê? Porque nela vai o cravo, vai a canela, ela dá um pouquinho de trabalho para fazer, porque ela tem que ficar de molho, né?
Hoje em dia até tem umas pré-cozidas, tal, mas você deixa de molho e aí você deixa cozinhando um pouco com a água, depois você põe o leite, depois você coloca o leite condensado e por último ela vai cozinhar, ela vai ficar molinha, né, bem gostosa. Aí você coloca, você já pode, quando tiver esse leite cozinhando a canjica, você pode colocar canela, canela em pau e um pouco de cravo da Índia, que você pode colocar. Depois você põe o leite condensado, aquilo vai ficar, né, um manjar dos deuses. E você pode comê-la quente ou você pode comer ela gelada. Eu gosto dos dois jeitos, gente. Eu amo de paixão. Adoro. Aí você tem a pipoca, né? Como eu falei, você tem o curau, o próprio milho mesmo, né? Que tem aquele fazem um milhinho assado, tem a pamonha, que é uma delícia, que é muito gostoso. Você tem bolo de milho que eles fazem, né? O fubá, bolo de fubá. Então essas coisas são bem típicas da época dessa época junina, né? Outra coisa também, o bolo de milho, eles fazem, às vezes, tem uma... Eu vou deixar nas legendas, tá? No programa, a receita do bolo de milho que você pode fazer com milho fresco. Milho de latinha mesmo, e aí ele fica, né, aqueles fiapinhos no milho, fica uma delícia. É um bolo cremoso, né, super gostoso. E aí tem variedades, né? Aí o pessoal faz, cada um vai no seu jeito para fazer o seu bolo. Mas ter festa junina e não ter essas comidas, impressionante. E aí tem as coisas de amendoim. O que são as coisas de amendoim? Não, o que não pode faltar? Paçoca. Paçoca, pé de moleque, aquele doce, é um doce mais larguinho assim, que é feito de amendoim. Então aquilo tudo é moído, né? Esse amendoim é moído e é feito os doces. Pé de moleque é uma delícia. Eu lembro que a minha avó fazia, o dela ficava puxa-puxa, sabe? Ai, era muito bom, muito gostoso, né? E que mais você tem? Você tem as comidas salgadas, aí tem, né? O cuscuz também, que é feito. No Nordeste tem o cuscuz salgado. O cuscuz deles é um pouco diferente, que eles fazem do nosso aqui paulista. Mais para a região sul, o cuscuz é diferente. E o deles tem. Eles têm a canjica, mas eles têm uma coisa, se eu não me engano, eu acho que chama munguzá. Uma coisa assim, que é tipo uma canjica, mas ela é mais mole, né? Ela é diferente. Ela é feita super gostosa. Então tem umas coisas assim que eles fazem muito bem e super saboroso. E aí vocês teriam que entrar mesmo no Google para saber essas receitas todas aí. Mas o bolo de milho eu vou deixar a receita para vocês, tá bom? E aí você encontra, tem maçã do amor, você tem vinho quente. O vinho quente como é que é feito? É o vinho, né? E aí você coloca nesse vinho canela, você pode colocar maçã, você pode colocar cravo da Índia, aquilo vai cozinhar, né? Aquele vinho, ele vai estar lá, fez um melado, né? Antes, aí você joga o vinho e você vai colocando canela, você pode colocar pedaços de frutas, ou não, ou só a canela e o cravo da Índia. Já o quentão é feito de gengibre. E o gengibre, ele é muito forte, né? Então as pessoas cozinham primeiro, né? Rala ou corta assim, né? O gengibre bem fininho, aquilo vai cozinhar para pegar aquele gosto, depois é acrescentado a pinga. Então é feito um melado também antes. O gengibre está ali cozinhando naquilo lá para pegar bem o sabor dele e depois é jogado a pinga. Meu avô, ele tinha um segredo, ele tinha um bule desse tamanho, que ele fazia o quentão, e era uma delícia. E o quentão dele não ficava aquele quentão forte, não ficava um quentão só parecendo que tinha álcool, sabe? Era muito gostoso. Então ele queimava o açúcar, aí ele punha cravo, punha canela, às vezes ele punha uma pitadinha, bem pouquinho de pimenta do reino, né? E o gengibre, é o que ele fazia, deixava aquilo cozinhando um pouco, e aí aqui não é quentão não, tá?
É só para representar, mas quentão é uma delícia, né? Aí ele, depois que estava pronto, ele riscava o fósforo e punha fogo naquele álcool. Então saía, né, aquele álcool todo e ficava o quentão, que era uma delícia. Bom, nós vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta já já. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente às 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thais Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. E retomando, uma outra coisa que vocês podem fazer nessa época não só, né, a comida, mas o quentão, o vinho quente, como eu falei, mas vocês podem também fazer algumas simpatias, fazer algumas coisas para abertura de caminho. Vocês podem fazer para abundância, para riqueza, né? Então, o que São Pedro fazia, né? São Pedro tinha chaves, né? Ele tinha, que a gente brinca, né? As pessoas têm a chave de São Pedro, né? Que é ele que abre as portas, é ele que abre os caminhos. Então, a gente pode pegar uma chave qualquer, uma chave comum, e você vai tê-la como se fosse um amuleto na sua vida, que você vai sempre poder abrir os seus caminhos, pedindo para São Pedro que ele faça isso. Quem que faz isso na magia? Hecate. Quem que abre os caminhos? Exu. Então, assim, em todas as religiões, sempre vai ter que a gente fala de sincretismo, né? Uma sincronicidade com as coisas, e um sincretismo mesmo. Então, se você quer abrir os seus caminhos, você sente que o seu caminho está meio empacado aqui no meio de junho, que desde o primeiro semestre que a coisa tá, para a gente poder entrar o segundo semestre de uma forma diferente, você vai pegar uma chave comum, você vai fazer o movimento, você vai pedir que São Pedro te ajude, que Hecate te ajude, que Exu te ajude a abrir a sua vida, para que as portas se abram para você, para que as portas se abram para o seu sucesso, para tudo aquilo que você deseja na sua vida. Que esse mês de junho você tenha muitas bênçãos e muitas coisas boas para que aconteçam, e que isso tudo porque o seu caminho está aberto, seu caminho está iluminado, seu caminho está livre para você ir e vir, para você poder buscar coisas novas, buscar projetos ou finalizar projetos que estão aí meio que empacadinhos, que a partir de agora eles vão, né, se desvencilhar e vão conseguir com que você torne-os, né, realidade. Isso também é muito importante, porque a gente vai estar entrando já no mês de julho. Julho é o mês 7, olha só, não faltando só 5 meses para o encerramento do ano. E lembra lá atrás, quando a gente fala, gente, o que vocês vão querer para o ano? Nós estamos em novembro, o povo já está pensando que vai pedir em dezembro. Aí chegou dezembro, pediu aquele monte de coisa, aí começou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses. 6 meses nós temos. E o que as pessoas fizeram? Muitas não fizeram nada. Então a gente tem que aproveitar essa época, uma época sagrada, santificada, para a gente poder realizar todos os nossos desejos, não sei se todos, né? Porque às vezes tem gente que tem uma lista, né? Você vira assim, aquilo vai, né? Mas alguma coisa que você tenha realmente prioridade na sua vida. Então, qual é a prioridade que você tem nesse momento? Então, aproveite os santos aí, né? Não é gente fazer promessa, tá? Eu não acredito em promessa. Tipo assim, você me dá isso, eu te dou isso.
Primeira coisa, a gente tem que agradecer, sempre. Segunda coisa é você levantar da cadeira e ir atrás do que você quer. O santo não vai fazer nada. O que o santo vai fazer, o que o orixá vai fazer, o que os deuses vão fazer, eles vão te dar força, eles vão te dar energia, eles vão te mostrar o caminho do que você tem que fazer. Mas ele, eu vou pagar para fazer, não adianta, porque não vai fazer. Quem faz são vocês, somos nós. Nós temos esse poder de conquistar as coisas. Então, agradeçam, peçam orientação, peçam que a sua vida se abra de uma forma tão espetacular que você possa caminhar tranquilamente, que você possa dar passos firmes, que você, sabe, que você vai caminhando ali, fazendo as coisas e que tudo vai se encaixando, né? É como se fosse um brinquedinho, né, de Lego, que tudo se encaixa. E assim é a vida mesmo. Então, aproveitando, né, essas festas juninas e julinas que nós temos, aproveitar a comida, aproveitar a dança, né? Alguma coisa nesse sentido, as brincadeiras com as crianças, as festas juninas nas escolas, que elas se apresentam e elas ficam nervosas, às vezes tímidas, às vezes super empolgadas porque vão dançar e se apresentar, aquela coisa, né? Bem legal mesmo, que faz com que todo mundo interaja. Então, eu acho bonita essa coisa dessas festas, muitas religiosas, mas que todo mundo interage, né? Então não importa, eu duvido que uma outra pessoa que tem uma outra religião que não seja católica, que não vai aproveitar a festa junina, que vai, sai, passeia, viaja, vai conhecer lá as festas do Nordeste, que devem ser maravilhosas, devem ser muito gostosa, deve ser uma comida muito boa também, né? Então é isso, gente. Olha, sempre que vocês forem pensar em fazer algo na vida de vocês, faça com consciência, faça com amor, use a sua intuição, use a sua sabedoria, principalmente o bom senso, para a gente ter as nossas vidas abençoadas, né? Abençoadas pelos santos, pelos orixás, pelos deuses, e que a gente possa sempre crescer, evoluir muito em tudo isso. Com relação às festas, eu acho que eu não esqueci de nada, eu acho que é bem isso. Uma coisa que vocês podem fazer, aproveitar, vocês estão vendo esse vidrinho aqui? Esse vidrinho você pode fazer no final do ano, você pode fazer em Beltane, que é maio, né, que você faz a fertilidade, que você faz os grãos, aquela coisa toda. E agora, principalmente nesse mês dessas festas juninas, você fazer um potinho com grãos, porque ali você pode, se você quiser fazer uma coisa mais específica para sua casa, o que você vai fazer? Você vai pegar canjica, você vai pegar milho, você pode pegar arroz, tá? Lentilha, e colocar no vidrinho e ali consagrar aquilo para a fartura, para a prosperidade. Do mesmo jeito que a gente fez com o pãozinho, né? Nos programas atrás nós fizemos a bênção com o pãozinho de Santo Antônio, que a gente coloca no arroz ou no açúcar, para trazer fortuna, para trazer abundância, riqueza, fartura, tudo que tem de bom. Nunca faltar nada, né, dentro da sua casa, que sempre tenha comida, que sempre tenha amor, sempre tenha saúde. E aí você pode fazer esse potinho do jeito que tá aqui, ó. Aqui ele tem milho, ele tem feijão, ele tem arroz, ele tem canjica, ele tem alpiste, tá? O alpiste é uma semente que no que você planta, ela vai que vai. É muito legal. Ela cresce muito rapidamente, né? Então aproveitar e fazer o seu vasinho, né? Fazer o seu potinho aqui da prosperidade. Você pode colocar açafrão, você pode colocar pozinho de ouro, o que você quiser. Por quê? Porque ele vai estar ligado à prosperidade ainda no mês de junho. Tá bom, gente? Olha,
Lembrando todos vocês que a partir deste mês nós estamos oferecendo tanto a caneca, essa caneca aqui de bruxa, tá? Então nós já estamos vendendo no nosso Instagram, que depois vai vir novidade por aí eu vou contar para vocês. Essa aqui, que é a botinha, né, da bruxa, também é uma canequinha, ó, certo? E tá para lá. A da prosperidade, os meninos depois vão colocar para vocês verem, aquela que eu faço a bênção do café da prosperidade. E ali vocês vão poder fazer as suas bênçãos, vocês vão poder fazer os seus pedidos daquilo que vocês desejam. Meu Instagram, @adivinalinha ou @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo programa com um outro assunto, tá bom? Relacionado, vamos ver o quê, né? Tá bom? Um grande beijo, muitas bênçãos e que vocês tenham aí as festas juninas mais gostosas, seja na quermesse, seja na escola do filho, do neto. Tem de rua também, né? Tem de rua. E quem puder, né? Tá aí, que vai rever ou que vai passear lá no Nordeste, realmente vai amar as grandes festas, tá bom? Um beijão para vocês e até o próximo programa.